yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e apertem os cintos e peguem carona com o novo meta que tá batendo na porta cada vez mais forte. E muito bem meus amigos, hoje eu quero poder falar sobre algumas tendências do novo metagame que vai chegar já nessa sexta-feira, já nesse fim de semana, que é a nova coleção de Pot Power of the Elements, que vai dropar em breve. E aí, obviamente, o meta vai dar uma girada. Isso porque novos decks estão sendo inseridos no nosso joguinho, como por exemplo, obviamente, o nosso queridinho aqui, né, o Splight, tá chegando dentro do TCG muito em breve, assim como o Tiara Laments e também o Mathmech Circular. Isso aí é suficiente para dar uma balançada forte no metagame. E obviamente, como o meta muda, os decks presentes mudam, as cartas que você vai usar para tentar combater esses decks também mudam. E a gente vai falar um pouquinho das tendências das tech cards pro novo meta, certo? Obviamente, antes dele começar, então pode ser que esteja tudo errado. Mas vamos tentar entender um pouquinho do meu ponto de vista, da minha perspectiva. Afinal de contas, o meu canal e tudo que eu falo aqui é baseado na porra da minha opinião, na minha perspectiva, do meu ponto de vista, certo? Dito isso, o assunto do vídeo é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver, eu separei aqui nessa incrível tela gigante do DB várias cartas pra gente poder falar em cima de todas elas. Bom, primeiro, o metagame atual, ele tá composto principalmente por essa galera aqui, né? Essa é a galera, esse é o bonde do Tigrão pula, sai do chão. Então, os principais decks hoje consistem em Punks e variações Sword Soul. Então, antes de Pot, esse aqui são os principais decks, né? E aí, obviamente, você tem hand traps orientadas. A galera já tá incorporando, pelo menos na lista do DB, a galera já vem incorporando fortemente cartas como Ogre, por exemplo, por causa do aumento gradativo de Brave Token que teve, sendo usados principalmente com o Punk Synchro, né? Que é, teoricamente, o deck de Punk melhor do jogo até o momento. Punk que foi incorporado com o Dragon Link também. E aí nesse prisma o Ogre já é uma bosta, apesar de pegar o Boot Sector, mas enfim, você quer parar tudo antes de começar, já começa a ficar um pouco estranho. E contra Sword Soul é usável, mas não é a melhor coisa do mundo, mas enfim. Então é pra você ver uma série de fatores, né? Então, esses aqui são os principais decks do momento até então, com o Brave aqui, né? Seguido por Dragon Link também usando Punk, né? E o Dasp e o Flanderiza também estão por ali. São teoricamente os principais decks do formato do momento atual, digamos assim, né? Porcamente dizendo. E aí, com o novo lançamento, né? Com o Pot, esses decks aqui vão subir no rank e entrar no nosso radar, que são os Splites, os Tiara Laments e o Mathmech Circular, colocando no jogo qualquer deck de Cyburst que queira usar o Circular e Engage Mathmech, porque ele é muito bom. Seja Mathmech puro, seja Ignition Mathmech, ou seja, o que desgraça você quiser, Cold Talk e o caralho, tá? Enfim, com isso em vista, o que a gente pode imaginar? Primeiro, as techs, elas dependem muito do que você espera. E obviamente isso é uma coisa que todo mundo sabe. Depende muito do que você espera. Não é determinístico. Então, por exemplo, não dá pra você dizer que o Ogre é uma hand trap que a galera vai começar a incorporar agora muito mais do que antes. Não dá pra dizer que o Ogre é uma carta boa se na tua local não tem deck que toma Ogre, tá ligado? Então deck tem Brigade da vida, esse tipo de deck, tem Sky Strike, você vai usar Ogre pra quê? Então não adianta eu dizer que o Ogre é bom nesse formato e você pegar e usar em um deck bosta. Tô falando no formato da tua local. Você tem que... Isso aqui é para o meta atual, tá? Depois da chegada de Pot, certo? Deixando isso bem claro, tendo em vista que o que a gente imagina é que Splites vai ganhar de assalto o metagame, o Tiara Laments vai ser muito incorporado também, principalmente por serem novos, então pode ter certeza que, principalmente no começo, esses decks vão explodir de popularidade, assim como decks de circular. Então, esses aqui são os principais decks que a gente vai ver agora. Óbvio, esses decks aqui não deixam de existir, eles não tomaram lista, e eles continuam sendo tão fortes quanto. E eles são muito bons ainda, tá? Agora, tendo isso em vista, a gente sabe que esses são os principais decks. Aí a gente começa a pensar nas techs que vão ser usadas em detrimento a eles. Se você pega o Splight, é um deck complicadíssimo, porque o Splight, ele é um deck criado pra jogar em volta de hand trap. Não sei se você já parou pra pensar isso, mas ele tem um teto baixo em relação aos outros decks, mas ele joga muito bem em volta de hand traps com a própria engine. Qual é a característica do Splites? Basicamente, se tiver um monstro de nível
ou Rank 2 no campo, você pode fazer Special Summon do Splites da mão. E aí você tem dois deles que buscam cartas, né, que é o Blue, que busca um Splite e um monstro, o Jet, que busca uma Spell ou Trap Splites, e basicamente eles são os que dão valor. Daí você tem o Red, que pode tributar um outro monstro de nível Link ou Rank 2 para negar o efeito de um monstro, e tem a Carrot, que nega o efeito de uma Spell ou Trap, tá? Então você tem essa combinação de cartas Splites. Além disso, no extra deck você tem o Gigantic, né? Principalmente o Gigantic. Cara, por que eu pesquisei Gigantic aqui? Que é esse carinha aqui. E aí, ele é quem coloca muita perspectiva no jogo. Por quê? Se você parar pra ver esses efeitos dos Splites, todos eles têm esse efeitinho de entra e faz alguma coisa. E fora eles, você usa alguns monstros de nível 2 pra startarem jogada. Colocar o normal summon forte de nível 2 no campo pra ser um nível 2 no campo e ao mesmo tempo ter outro corpo nível 2 no campo. Então você usa cartas como Gypsia, como Swap Frog, você usa cartas como Nimble Beaver, como Becony Beast, esse tipo de coisa, tá? Então, com tudo isso, eles entram, fazem efeito e buscam cartas pra colocar mais outro nível 2 no campo, que vai dar efeito e vai buscar outra carta, que vai chegar no gigante, que vai conectar em um monte de engine. Tá? Com isso em vista, você fica pensando, obviamente, que as principais cartas contra esse deck são Ashes, Veilers e Impermanence, que no geral são handtraps que você dá em muitos decks, apesar de não serem muito eficientes com decks em relação a outros, mas são cartas boas, né? Porém, é complicado, porque o Splite joga muito bem em volta disso. Uma handtrap dessa, esquece, você já perdeu esse jogo. Agora, com duas começa a ficar um pouco melhor. E quais são essas duas? Você vai usar combinação de duas dessas aqui, um pra negar o gigante, outro pra negar o Red, que vai te negar, por exemplo. Enfim, é uma opção. Mas a principal negação que você pode dar no Splite, a melhor coisa é tirar o nível 2 do campo para que os outros nível 2 da mão não entrem. Porque assim você força o cara a ter o starter, né, a spell de Splite, ou um Swap Frog com descarte. Se ele não tiver isso, ele perdeu o jogo. E com isso em vista, você tem cartas como o Gama e Ogre. Por que o Ogre? Porque ele tem o Exceed, que é o Gigantic, que ele tem o efeito de detachar o material. A partir dali, nenhum jogador pode invocar monstro de nível Link ou Rank 2 pra cima. Só pode invocar esse nível e rank aí. E aí você invoca um nível 2 do deck, tá? Ou seja, a partir daí não toma Nibiru, não toma mais Gama, não toma porra nenhuma, porque o Gigantic bloca isso. Porém, o Gigante precisa detachar um material de um monstro Exceed que você controle. Pode ser ele mesmo. Isso não é custo, é parte do efeito. Então ele tem que detachar para ele conseguir invocar. Então se você destrói ele em chain, ou tira ele do campo em chain, ele não resolve o efeito, porque ele não consegue detachar o material dele. Por isso que a Ogre é considerada uma carta boa contra Splite. Pode ter certeza que a Ogre vai subir absurdamente de popularidade. Então, é uma carta que não foi usada no começo do formato, passou a ser usada à medida que o Brave Token aumentou de popularidade de novo, pré-pot, e agora pós-pot ela vai explodir de popularidade. Tanto que o preço dela já aumentou, com certeza. Então, a Ogre é uma dessa carta que vem de carona com o novo meta e que não era popular, tá? Porém, é idiota achar que isso é bom contra Splite. É bom, mas dá pra jogar em volta. E aí é que tá. Você, com certeza, usando o Ogre no deck, vai pegar muito maluco de Splite desprevenido, que vai jogar no online. Porém, em torneios eu acho isso muito mais difícil de acontecer, porque os caras vão jogar em volta dessa carta, que vai ser muito popular. Até porque o Brave Token não vai cair de popularidade. Ele vai ser usado, seja com Splite, seja com Tiara, ou seja com o próprio Punk, o deck que já existe. E o Brave Token vai continuar no jogo. Então, por que eu falei isso? Enfim, o Ogre, né? Então o Ogre vai continuar sendo usado. Porém, dá pra você jogar em volta, porque basta o Splite fazer um Almirage. Fez o Almirage, pronto, comeu a Ogre do oponente. Então, se o meta tiver com muito Splite só por causa do Splite, eu nem acho que a Ogre é a melhor opção de você usar de handtrap. Eu nem usaria, porque dá pro cara jogar em volta. A menos que ninguém esteja jogando dessa forma, o que eu duvido muito que vai acontecer. Então ela é boa, ela é, mas ela não é um install. Assim, ela é a melhor coisa quando funciona. Mas dá pra jogar em volta muito fácil. E ela funciona muito menos do que deveria. Óbvio que você tem que entrar, se você vai usar a abordagem de handtraps, a ideia é conjunto de handtraps. Uma sozinha não segura. E o Ogre é mais uma dessas, que ainda dá pra jogar em volta com a própria engine, tá? Então, Ogre tem o seu devido lugar no meta, que tá subindo de popularidade, não só por causa do Splite, mas também pelo Brave Token, que continua no jogo, tá? Então o Ogre é essa primeira carta que tem um up em popularidade. Outra que vai ter um up é o Crow e o Belly. Por quê? O Crow e o Belly, né? Que vai ter um aumento muito bom de popularidade. Por quê? Essas handtraps aqui, elas não eram tão usadas pré-pot. Pós-pot, elas têm local para ser usadas. Contra a Splite, é muito bosta. É ruim. Médio pra ruim. Por quê? Você evita um sapo de entrar. Se você der um Belly e o cara deu um Ronin e gastou um sapo,
Se o cara conseguir jogar outro sapo pro cemitério, ele consegue fazer sapo ainda, tá? Mas, pelo menos, você tentou evitar o bagulho, tá? E o Crow, a mesma coisa. Porém, tem um deck que é muito complicado de você tentar counterar qualquer coisa. Porque se ele funcionar, você vai perder, que é o Tiara. E aí, contra esse deck, essas cartas são muito boas, porque elas são quem impedem a fusão de entrar. Os Tiara Laments, pra quem não sabe, eles têm o efeito de quando são enviados pro cemitério, como efeito, eles podem ativar o efeito no cemitério e fazer uma fusão, voltando o Tiara do cemitério que ativou o efeito com outros materiais do cemitério, campo ou mão. Mas ele precisa voltar pro deck, principalmente o Tiara que ativou o efeito. Então se você tira o Tiara que ativou o efeito do cemitério em Chain, a fusão não entra, porque o efeito do Tiara não resolve, porque ele precisa se voltar pro deck. Se ele não consegue voltar pro deck, ele não resolve o efeito. Por isso que Crow e Belly são muito importantes, tá? Nesse formato. E são cartas main-deckáveis por causa disso. Por quê? Isso olhando para esse prisma. E aqui eu começo a chamar sua atenção para ver o quão complexo é isso e por que é tão ruim ter tantos decks disponíveis. Por quê? Se você imaginar que o metagame nesse começo vai ser muito inchado em volta desses 3 decks, olha, cara, main deckável. Crow, muito main deckável. O Belly também é main deckável, tá? Apesar de não ser muito bom contra o Splight, mas cara, como eu disse, nenhuma hand trap é boa contra o Splight. Precisa ter combinação de 2. E se dessas 2 hand traps você tem um Belly junto, você não vai tomar o sapo, você vai impedir alguma buscada de follow e pelo menos você vai tomar só a interação do Splight. O que é bom, é tranquilo. Dá pra você fazer jogadas, tudo bem que você vai tomar a hand trap dele também. Contra o Tiara, se você tiver uma parada dessa, aí é ótimo, tá ligado? Isso é muito interessante. Porém, quando você começa a sair, você começa a entender por que ela não era usada antes. Porque eram esses decks que estavam jogando. Então, contra Punk, contra Sword, contra Dragon Link, contra Desp. Contra o Desp é bom, tá? Contra o Desp essas 2 cartas são boas. Mas, e contra Flanderize, desespero! Desespero! Agora, imagina o paradoxo de você querer escolher a tech que você vai usar no teu deck. Consegue perceber o quão doloroso é isso? Porque esses decks, eles caem de popularidade, mas eles continuam com a força que eles já tinham. E eles continuam podendo ganhar de você. Assim. Então, é complexo. Porém, essas cartas aumentam muito de popularidade e olha, são main deckáveis. Main deckáveis. Outro motivo para ser main deckável é esse deck aqui, que é o deck de Mathmech. Cara, é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa com esse deck. Por incrível que pareça, a Konami tá enlouquecendo e fazendo monstros imunes a hand traps. Que porra é essa? Contra Tiara, dependendo das miladas e dependendo da mão, não importa a hand trap que você dá, a menos que seja um shifter, por exemplo. Mas, dependendo, não importa se você vai negar o efeito de um Tiara que vai fazer fusão. Depende da outra engine, depende de um monte de coisa. Se os efeitos forem acertados, se o cara tiver um dia inspirado, ele vai passar por cima dela. Não adianta. O Splight com a engine joga em volta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Precisa ter 2 pra você não tomar full. E o cara ainda vai fazer alguma coisa. E contra o Mathmech é a mesma coisa, porque o circular sozinho, o efeito dele é, você vai mandar um Mathmech monstro deck pro teu cemitério como custo, e o circular entra por special da tua mão. Esse Mathmech que você manda pro cemitério é o Sigma. Ele pode ser special do cemitério se você não tiver monstro na tua Monster Zone. Já tem 2 monstros no campo. Só que aí, se o Mathmech é invocado, o circular triga outro efeito de buscar uma spell trap Mathmech. E aí você busca Super Fatorial, busca trap. Beleza. Onde você dá hand trap nesse cenário? Você dá hand trap no circular? Se você desse no circular pra não buscar trap, pra não tomar trap, que é o revolt do deck, beleza, ele faz o Alabertian e o Alabertian pode, como é que é o nome dele? E o Alabertian pode buscar a trap, né? Porque ele busca o Mathmech card do deck pra tua mão. Então ele junta os dois, faz o Alabertian pega o bicho, tá ligado? Aí ele defende o Alabertian, tributa, invoca outro, e aí você consegue jogar com o normal summon da engine. Então é muito complicado, é complicadíssimo. E aí, o que funciona nesse sentido? Bom, a Super Fatorial, pra quem não sabe, é essa trap aqui, que ela escolhe 3 Mathmech no cemitério, até 3, né? Pra poder fazer Special Summon deles, e aí você faz um Exceed ou um Synchro logo em seguida. Literalmente, como se fosse um Revolt. E você vai invocar o Laplacian. O Laplacian, ele tem 3 efeitos, a depender da quantidade de materiais que você detacha dele, como se fosse um Redoer. O primeiro, você vai mandar uma carta aleatória da mão do oponente pro cemitério. O segundo, você vai mandar um monstro que o seu oponente controla pro cemitério, sem dar alvo. E a terceira, você manda uma Spell Trap que o oponente controla pro cemitério. Ele precisa detachar os materiais, então ele é feito com 3. Tem que invocar 3 do cemitério para ele ser feito para fazer esse cara. Então, isso é muito importante se lembrar. Além disso, você vai fazer usando o Diameter, porque o Diameter é jogada durante o combo. E o Diameter, quando ele é usado como material para um Exceed ou um Synchro Mathmech, ele dá o efeito naquele turno que ele foi usado para o monstro que você usou o Diameter como material, que é negar a ativação de uma carta. Simplesmente isso, ele nega a ativação de uma carta. Você pode negar o efeito, nega o efeito, não a ativação, né? Então, basicamente, você tem um monstro que tira uma carta da mão do oponente, tira o monstro do campo do oponente, se ele tiver Spell Trap, tira uma Spell Trap e nega o efeito de uma carta ativada. É forte pra caramba. E aí, entra outra parada.
Pelo fato de ser tão fraco, você fazer essas paradas aqui, a galera do meu time tava comentando um pouco ontem, né? E aí, mano, essas cartas ajudam, por incrível que pareça. Ajudam. Se você assistir os jogos lá do DB Grinder, da galera jogando de Mathmech, você vai ver que essas cartas ajudam contra o Mathmech. Porque ao invés de impedir ele de buscar a trap, o que é muito difícil, tem que ter Veiled Impermanence, tem que sangrar muita gente trap ao mesmo tempo, em uma carta só no circular. E se você der o Crow e tirar o alvo, tirar o Diameter do cemitério? E se você der o Belly e impedir que a Superfatória resolva? É um exemplo, tá? Então essas cartas são muito bem-vindas no metagame atual, mesmo sendo muito bosta contra o meta atual, pré-pot, e mesmo sendo contra Splight. Mas é um jogo de escolhas, por isso é tão difícil. O Ash continua sendo versátil como sempre, né? E aí o Veiled e o Impermanence são cartas que você vai usar, mas são cartas que você usa no volume. Se você tem espaço para pouca tech, o Impermanence talvez porque você usa ainda o segundo, mas fora isso, eu nem sei se essa carta é boa. O Ash, engraçado, não parece ser tão bom como era, mas ainda é bom, ainda dá pra usar. Outro motivo muito bom pra que essas cartas aqui possam ter alguma relevância, o Ogre contra o Brave Token é bom porque mesmo sexta carta ele funciona contra o Brave Token, contra o Griffon. O Crow, sexta carta, ele funciona contra o deck de sapo, porque ele vai dar o elfo, tributar o sapo uma vez e você tomou a negação do sapo, beleza, mas você não vai tomar a segunda, porque você dá o Crow em chain e tira. Isso de sexta carta. A mesma coisa funciona com o Belly. Contra Desper e qualquer outro deck, funciona igual. E contra o Charlamit também funciona, porque ele faz fusão no teu turno, seja com a Salic, seja com a Metanoid, ou seja, com o Redoer. Então essas cartas funcionam de sexta carta no turno do oponente, o que é algo esplêndido, o que geralmente não acontece. Geralmente a hand trap é no teu turno, não funcionou? Tchau, é um a menos. O Ash, dependendo do campo do deck do oponente, não funciona, ele não faz nada no teu turno. Ele não faz nada quando ele vem de sexta carta. É assim com Veiled, com Nibiru, com Draw, com um monte de carta. Tá? Mas nesse formato dá pra usar essas cartas aqui mesmo de sexta carta. O Ash dá pra ser usado de sexta carta apenas contra o Tiara e contra Flanderize, mas enfim, nos decks novos contra Tiara apenas. De resto, é carta morta. O Shifter eu não preciso dizer, porque ele é blowout, então foge desse assunto e não é todo deck que consegue usar. Mas é MVP contra Tiara Laments e talvez você precise usar de side deck, porque o deck é tão absurdo quando funciona, só que ele funciona menos do que ele deveria, que fica complicado. Pelo menos sem as cartas em Xizo, o Tiara é uma como é que é o nome da palavra, cara? Variância muito alto. Enfim, o Impermanence continua sendo main deckável também. Eu acho que o Veiled cai um pouquinho. O Gama, ele pode ser main deckável por dois fatores. Ele é invocável do deck com Needle Fiber. Ele é nível 2, ele vem com teleporte, então ele pode ser usado no deck de Splight, tem muita gente usando, porque ele é uma hand trap agressiva. E como eu disse, se o cara dá normal sumo de Psya, Swap Frog e dá efeito, o Gama come o turno inteiro do cara. Porque a menos que ele tenha Splight Starter, Swap na mão descartando outro água, ou alguma engine secundária dessa, o Gama come o turno do Splight. Porém, ele é horroroso indo segundo, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas nesse contexto em que o Splight usa o Gama como Extender, você tem que usar o Gama. Se você for usar ele como Extender, tá? Porque aí o teleporte invoca o Gama. E ainda, se eu dou Normal Summon Swap, efeito e tomo o Gama, o teleporte com o Gama no meu deck é uma das formas de eu punir isso, porque eu dou o teleporte. Porque como eu disse, o Splight não tem uma carta que jogue pra cima quando não tem monstro nível 2 no campo. Então o teleporte acaba sendo uma saída pra isso. Mas claro que é um Gama apenas, né? Não sei se vale a pena essa conta. Mas ele é relevante por causa disso. Contra o Tiara ele não é bom. Contra o Mathmech você pode fazer essa parada, o cara da circular. Mila como custo. Você vai dar o Gama nesse efeito? O Sigma vai entrar. Ele vai entrar no campo, o Sigma entra, dá efeito. Aí você mata o circular pra evitar que ele busca trap? Pode ser, mas não parece ser a melhor coisa do mundo, tá? Então o Gama eu acho que é main deckável, não é. Eu acho que ele é carta de side quando você sabe que você vai segundo. Apenas. Porque quando eu vou primeiro eu não quero ter o Gama. Nunca! Eu não posso me dar o luxo de ter uma carta menos, tá? Então é isso. O Veiled eu acho que cai. O Nibiru, ele cai bastante em popularidade, tá? Não é usável o Nibiru de main deck, pelo menos nesse momento inicial. Porque contra o Splight não é bom. A menos quando o cara não se cuida. Acontece. E geralmente o Nibiru sozinho não funciona. Nem contra esses decks aqui, que o Nibiru funcionava e era bom. Geralmente ele não funciona, tem que ter combinação contra a Handtrap, é claro. Mas ele ainda é uma carta de valor no side. Porém, contra Tiara é ruim, você triga os efeitos das fusões ficarem no campo. Contra o Mathmech é bom. Então, tá aí, side deck. Faz sentido, tá ligado? Mesmo assim, você vai tomar o Laplace, porque o cara já buscou o Superfatório, blá 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 blá. O importante contra esse deck é evitar o Superfatório. Ponto. Você vai tomar Hit Soul comprando duas? Não importa. Vai tomar stack dele? Não importa. Eu só não quero tomar Superfatório, tá? Esse é o mantra contra esse deck aqui.
E aí essas cartas entram grossa mesmo, tá? Enfim, o Token Collector é uma boa notícia pro Sword Soul, porque ainda é um deck bom, com certeza, mas se você para pra ver, é mais uma daquelas opções que você olha pro Sword Soul e você olha pro Splite, não tem motivo pra jogar de Sword Soul, tá? Não tem, porque os decks são parecidos, no sentido em que eles são decks que tem uma engine relativamente curta, né? Você consegue jogar pra cima de Hand Trap, o Sword Soul bem menos que o Splite, só que o Sword Soul é mais agressivo, e é um deck com a engine mecanicamente ali um pouco melhor ainda do segundo, apesar do Splite fazer Zeus. Então se você para e põe no papel, não faz sentido usar o Sword Soul ao invés de usar o Splite, mesmo o Sword Soul sendo um deck bom. Hoje, a galera usa o Sword Soul, mesmo ele sendo um deck terrível, contra uma tech específica, que é o Token Collector. Isso é desesperador, porque você é obrigado a tentar usar Mornay, Chalice, Droplets de main deck, ou então pelo menos side, pra não tomar o Token Collector e perder. E você tem esse range muitas vezes. E quando não é quando você começou a jogar, quando o oponente começa a jogar, ele usa one-off e ele acessa, mandando pro cemitério, com Shooting Riser, com Bia, com um monte de carta. Então é muito difícil pro Sword Soul. Porém, nesse formato agora, com pot, essa carta, tchau, vai ser muito difícil de você encaixar essa carta no teu deck. Como eu tô falando, tem muitos decks diferentes, mas você vai ter que escolher os inimigos. Escolher os inimigos significa abrir mão de algumas cartas. E o Token Collector parece ser uma delas. Parece não caber o Collector nesse momento inicial, e com isso você vai apostar nessas cartas que você já usa aqui. Gama, Ogre, Veiler, Impermanence, Ash e Fé. É isso. Porque uma carta tão focada pra um deck que vai cair tanto, não parece ser uma boa. Porque meio que só é bom contra esse deck. Você vai jogar contra o Brave, é bom contra Brave? Cara, outras são melhores, até o Ogre é melhor e mais versátil, tá ligado? Então, por isso o Collector cai. E se tem uma notícia boa pra quem joga de Sword Soul, é essa. Porque talvez você vai tomar, talvez não, com certeza, você vai tomar muito menos Token Collector do que antes. Muito menos. Você vai ter que lidar com um monte de parada diferente? Vai, com certeza. Mas aí é se adequar, mas pelo menos tem essa melhora no Sword Soul. O Token Collector passa a não ser uma questão tão importante pra você tomar. Você pode jogar mais tranquilo. Joga mais tranquilo e só se importa de enfrentar a engine dos decks que são extremamente consistente, resiliente, imune a Hand Traps e usa Hand Trap ainda por cima. Então só se atente a isso. Mas fora isso, pelo menos o Sword Soul melhora, mas de novo não tem sentido usar esse deck. Agora, o Punk, ele tem uma coisa muito boa a favor dele, que é de conseguir fazer o Scythe Lock Under ainda na stand-by, né? Então a engine de Punk ajuda isso. Inclusive ajuda o próprio Splite, que se quiser jogar em volta desses blowouts aqui que vão estar presentes no jogo, também é de carona com o novo meta, porque o Dark Ruler, como eu já fiz em outro vídeo, especificamente sobre isso, então você fazer o Scythe Lock cedo ajuda. E aí o Punk ajuda muito nisso. Decks de Punk conseguem fazer isso. E aí se vira pra poder counterar. E nisso esse deck serve. Mas geralmente essa jogada vem com o Barone tirando, então é complicado, né? Você vai ter que ter de novo duas Hand Traps pra poder parar, então evitar que ele chegue lá, mas é muito complexo. Então, pois é, mas ainda continua sendo muito relevante, mas de novo não tem nada tão específico assim pra Punk, geralmente essa carta de negação de efeitos simples. Mesmo tirar o bicho do campo, evitando que ele resolva o efeito como Ogre não, né? Como Gama e afins, certo? E é mais ou menos isso, galera. É muito difícil de você pensar na forma que você vai buildar, né? Obviamente tem uns blowoutzinhos aqui, mas já fiz vídeos específicos sobre eles, então eu não preciso falar tanto aqui. Mas é complicado. Complicado porque os caras são imunes a Hand Traps, jogam muito bem em volta das Hand Traps. E ao mesmo tempo em que eles têm características diferentes dos outros decks, né? Ele tem um pouco de característica diferente. O Tiara mesmo, ele tem características de Grave. Não tem tanta de campo. O Splite tem de campo, mas ele é muito resiliente. O Mathmech tem de campo bar Grave, né? O Grave que ele tem é na hora de resolver, de fazer a interação que importa. Ou seja, é diferente do que existia antes, mas o que existia antes continua existindo. Ou seja, como você vai escolher seus inimigos? Você vai ter que escolher, você vai ter que fechar o olho e falar, eu quero aqui. E torcer pra não pegar essas paradas. E isso mostra o quão difícil é uma deck build em um metagame como o do Brasil, por exemplo. Porque você meio que vai ter que fechar os olhos e falar, cara, vai ter muito deck diferente, os Splites eu não vou ver tanto aqui, então Tiara Laments, idem. Tchau Ogre de main deck, tchau Belly de main deck, tchau essas coisas. E eu vou jogar com um deck mais genérico e versátil. Aí você pega um deck desse, você é estuprado. Você pega um deck desse, é arrombado. Pega um deck desse, você tomou no cu. Tem esse tipo de coisa, tá ligado? E lá na frente. Mas pelo menos você tem que garantir contra o máximo de decks possíveis, que são as rodadas. Então é muito complexo pro torneio do Brasil. Quando o meta tá mais fechado entre esses decks, você pode usar essas cartas. E se você enfrentar esses aqui, torce pro side deck funcionar pra ter espaço pra eles. Mas é muito complexo. Mas a carona com o novo meta é mais ou menos essa aí, certo? E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Música de Master Duel pra você.